Destaque internacional agora, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é alvo de investigação sobre documentos confidenciais. Autoridades norte-americanas também apuram tentativa de reverter decisão das eleições de 2020. Acompanhe. Promotores federais dos Estados Unidos notificaram Trump por manutenção de materiais confidenciais após ele deixar a Casa Branca, segundo veículos de notícias norte-americanos. O júri alega que o ex-presidente pode ter levado documentos sigilosos depois que deixou o cargo em 2021. Em agosto do ano passado, o FBI apreendeu cerca de 13 mil documentos em uma das residências de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, durante a execução de um mandado de busca. Na época, o ex-presidente alegou que havia tirado o sigilo dos documentos, mas não apontou provas, e os advogados se recusaram a apresentar argumentos nos processos judiciais. Uma segunda investigação apura supostos esforços de Trump e aliados para reverter a derrota nas eleições de 2020 para o democrata Joe Biden. O republicano é o primeiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais. Pois é, Diogo Schelp, é até difícil acompanhar. Trump sempre nos noticiários, alvo de investigações. Será que mesmo com tudo isso ele concorre mesmo e tem chances de ser de novo presidente dos Estados Unidos? Ele ainda tem chance, sim, de concorrer, Adriana, porque nem todos esses casos que ele enfrenta na justiça podem resultar em uma condenação que o impediria de buscar a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Se ele se tornar candidato, ele também tem bastante chance. Inclusive, nos embates da disputa, né, das preliminares da disputa presidencial, ele está em vantagem em relação ao governador da Flórida, DeSantis. O ex-presidente Donald Trump, ele enfrenta diversos tipos de processos, alguns são na justiça civil, inclusive onde já foi condenado por difamação contra uma jornalista que sofreu assédio sexual dele no passado, mas não é uma condenação criminal, não terá grandes repercussões para a candidatura de Trump. Ele tem também aquela investigação em relação a uma tentativa de interferência nas eleições na Geórgia em 2020, esse é um caso um pouco mais sério, mas as evidências são mais difíceis de serem colhidas. Tem aquele outro caso em relação à atriz pornô, que ele pagou para que ela ficasse em silêncio em relação ao caso sexual que ele teve, mas que também ainda está em fase aí, ainda não há uma condenação e também dificilmente pode resultar num impedimento para que ele se candidate. Agora, esse caso do Resort Mar-a-Lago, onde foram encontrados mais de 12 mil documentos, e aí as evidências são fortes, documentos da Casa Branca que não poderiam ter saído de lá, não poderiam ter sido levados para uma propriedade privada. Agora ele está sendo investigado nesse caso, e aí sim há uma chance maior disso resultar numa condenação que possa impedir Trump, que é favorito entre os republicanos, de se candidatar à presidência. Davi, é bom lembrar que essa informação surge na semana em que Mike Pence, o ex-vice dele na presidência dos Estados Unidos, confirmou a pré-candidatura. Exatamente, Thiago. Não só Mike Pence, como Chris Christie, Ron DeSantis, ou seja, os pré-candidatos republicanos começam a aparecer, a levantar dinheiro para participar das prévias do Partido Republicano. E isso é muito bom. Tem dois sinais importantes. Primeiro, é uma aposta de que Trump não vai conseguir ser candidato por causa desses problemas com a justiça. E ele tem aí uma longa ficha corrida de problema com a justiça. Isso abre espaço para novas lideranças no Partido Republicano, né? Lideranças, e aí o Partido Republicano vai ter que decidir se vai continuar a enfatizar uma candidatura que busca repetir Trump, ou seja, o trumpismo, ou se vai buscar uma candidatura mais moderada, como é a questão de Mike Pence, né? Porque, no fundo, o que vai decidir o voto nos Estados Unidos é o que eles chamam de swing vote, é o voto independente que muda de uma eleição para outra, dependendo do candidato. E, evidentemente, o Partido Republicano precisaria apresentar uma pessoa mais moderada para conseguir vencer Joe Biden. Porque se for o trumpismo do outro lado, o voto moderado provavelmente vai continuar concentrado em Joe Biden. E ele, evidentemente, tem mais chance aí de vencer as eleições. Então, assim, é um momento importante para o Partido Republicano. Se vai aproveitar esta oportunidade para que novas lideranças se apresentem e o partido mude muito mais para o espectro do centro-direita, ou se vai focar no trumpismo e isso aumenta a chance de Biden ser reeleito. É grave esse caso, o qual o Trump é investigado dessa vez, Beraldo?
É grave, né? O Departamento de Justiça investigando se ele estava de posse de documentos confidenciais do Pentágono, especialmente ali sobre o Irã e tal. Os Estados Unidos levam isso muito a sério, né? E Trump construiu uma antipatia com vários setores da justiça, setores da sociedade, e agora ele paga esse preço, o preço da desunião. Ao mesmo tempo que ele se alimenta da polarização, ele também tem esse preço, esse pedágio a pagar, porque uma grande parte da estrutura administrativa americana tem antipatia por ele. A situação eleitoral do Trump, ela também se fortalece à medida que o governo Biden vai muito mal. Os americanos, eles gostam de ter no presidente da República aquela figura da força, que exerce o poder, que exerce o poderio norte-americano. E Biden tem dado demonstrações de que não está na sua melhor forma física, tem dado demonstrações ali de alguns lapsos de memória. Isso tudo vai contribuindo para que a imagem do candidato democrata se enfraqueça, e aí Trump cresce nessa circunstância.